Seja muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, o podcast de gestão e growth da Anti-Escola, onde a gente traz nossos membros aqui para falar um pouquinho dos bastidores e como que o negócio deles evoluiu e tudo que eles fizeram para chegar até onde eles chegaram. Meu nome é Thiago Guedes, sou cofundador da Anti-Escola e hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial, um empreendedor aí de longuíssima data. Acho até que ele inventou a internet, pelo que a gente estava conversando aqui. Já foi campeão de pôquer, né, num dos torneios da Anti-Escola. Então, assim, é um adversário à altura no pôquer também. Para quem não sabe, eu já fui profissional. Diz a lenda, né? Meu sócio fala que isso é mentira, mas a gente conversa nas mesas. E esse cara, ele é estrategista digital desde 2001. Não é 2011, não é 2021, é 2001. Deve ter gente que nem nasceu quando esse cara estava começando. Ele começou com 15 anos. Ele hoje já acumula mais de 43 milhões vendidos em infoprodutos. E claro, não menos importante, na verdade a parte mais importante é o pai do Miguelzinho. Então, com vocês, André Coimbra. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite aí. Cara, vamos lá. Gosto de começar sempre com uma pergunta fácil, para quebrar aquele gelo. Tá? Pode ser pessoal ou profissional, mas apenas um. Qual foi o maior ponto de inflexão da sua vida? Pô, já começou daquele jeito já, hein? Cara, foram vários pontos, né? Quando eu olho para minha jornada, foram sim vários pontos. Cada vez pequena decisão que a gente tomou ao decorrer da vida foram influenciando nos acontecimentos. Mas uma que foi responsável por dar um salto muito grande profissionalmente e até na parte dos infoprodutos foi quando eu entrei no meu primeiro mastermind. Ah, legal. Porque ali a gente deu um salto. Então, o salto foi significativo e foi uma mudança, assim, uma virada de chave muito grande a partir do primeiro encontro que eu participei, de mentalidade, de postura, de quebra de objeções, de ter mais confiança, de ter visão. Então, foi uma coisa assim, foi um choque muito forte. Lidar, né, com pessoas de alto nível, de alta performance, com a mentalidade próspera, avançada, enfim, com alinhamento, né, muito grande. Então, isso foi, sem dúvidas, que deu um salto gigantesco, assim, no nosso negócio. Muito legal, cara. Então, é bacana saber que você fez sucesso do dia para a noite, desde 2001, né? Do dia para noite. Do dia para a noite, foi mole. Estava comentando aqui, cara, que você começou com uma agência, você fez uma fusão, e aí você chegou a ter 7 sócios. Sim. É fácil? Como é que é isso? Como é que foi? Como é que foi essa fusão? Como é que foi essa questão de, cara, do dia para a noite começar a lidar com 7 sócios, com culturas diferentes, estruturas? Conta um pouquinho da história, que eu acho que muitos empreendedores vivem, né, problemas societários, questões societárias, e queria ver como é que você lidou com essa situação. Sim, só contextualizando essa agência, essa fusão não aconteceu em 2001, né? Sim. Então, a minha primeira agência foi abrir em 2008, né? É uma agência de marketing digital, design, criação gráfica, depois foi criando ali um braço de branding. E a fusão mesmo, ela aconteceu 5 anos depois, em 2013, tá? Que tem realmente um aprendizado enorme, né? Mas em 2001, quando eu comecei lá com 15 anos, programador nerd fazendo sites, ranqueando no Google, orgânico, e já na época tinha banners sites para você se afiliar, pegar banners e colocar no seu site e ganhar como afiliado, tanto de shop e-commerce, né? E de produtos, de infoprodutos também. Então, naquela época já tinha isso. Então, esse foi meu início ali, né, no empreendedor digital, 2001. Inclusive, tem aqueles sites que mostram Web Archive, né? Que os sites antigamente, então, se colocar em 2002, do meio de 2002 mais ou menos, o site riqueza.com.br era na época Hotmart da época, 2002. Oh. Então, você já entrava lá, se cadastrava, se afiliava a alguns produtos, pegava o seu bannerzinho com o seu código, colocava no seu site e ganhava já comissão ali pelas vendas. 2002. Então, dá pra resgatar isso no Web Archive lá. Riqueza.com.br era o Hotmart da época. Nem sei o que eu tava fazendo nessa época. Ela já tava empreendendo, ganhando dinheiro. Eu devia estar, sei lá, brincando de pique-esconde. E aí, fui abrir minha agência, né, em 2008, depois de passar por outras agências, trabalhando, né, em outras agências, trabalhando em software house como programador. Em 2008, abri minha agência e fazia trabalhos de programação, né?
Inclusive, eu cheguei a desenvolver um sistema de afiliados na época para Ó. um site de concursos públicos que vendia e-books. Eu desenvolvi o sistema ali. Quem é programador vai me matar. Agora, se eu falei que desenvolvi um sistema de afiliados com banco de dados Access, programação ASP, né? Entendi Mas nada, mas... entreguei um projeto pontual. Então, poderia já ter criado a Hotmart naquela época, né? Mas, enfim. 2008, uma agência muito bem sucedida em São Caetano do Sul. Tinha um único sócio. A gente se complementava muito, né? Eu era o cara mais analítico, ele era o cara mais criativo. Começamos do zero, depois contratando alguns funcionários, chegamos a ter 10 colaboradores. E fizemos um movimento muito grande no mercado do ABC, já realizando palestras na região, dando cursos. Então, a gente viu todo o movimento, né? Eu vi todo o movimento, assim, do marketing digital, dos lançamentos, vi tudo isso surgindo. E identifiquei ali também algumas variáveis e comecei a desenvolver treinamentos na região, né? Não cursos online, mas cursos presenciais em São Caetano. Então, a gente chegou a fazer até um treinamento grande ali em São Caetano, no teatro, para mais de 100 pessoas falar de Facebook Marketing. Num sábado, isso em 2012, né? E aí, isso abriu muitas portas. Em 2013, a gente fez essa fusão. Então, nós unimos 3 agências. A minha agência, na época, tinha o meu sócio lá, que era o André Luiz. Um abraço aí, André Luiz. Você ficar dando abraço aqui para os 7 sócios, Mas é muita gente. Padrinho de casamento, presente, é complicado. É complicado, né? Mas, então, essa primeira agência era a IEP, né? IEP Comunicação. E tínhamos muito resultado, né? Atendíamos já diversos clientes, atendemos na época a Estância Alto da Serra em São Bernardo do Campo, Prefeitura de São Bernardo, enfim, os mais diversos nichos. Como foi essa fusão, né? A gente começou a criar um movimento no mercado de levar uma educação sobre marketing, branding, comunicação para o mercado. Então, a ideia surgiu da gente juntos, enquanto agências, porque os sócios se conheciam, nós nos conhecemos do mercado, né? E nós tínhamos uma sintonia muito grande nesse sentido, né? De levar a educação para o mercado e aproveitar essas oportunidades de participar de concorrências de grandes projetos em conjunto. Então, a gente chegou a participar, antes da fusão, de uma concorrência, né? Para pegar uma conta grande, mas cada agência atenderia uma parte do negócio. E foi algo, assim, disruptivo, a nossa apresentação, a forma como nós nos colocamos. E aí, nós entendemos que se a gente unisse forças, a gente ia virar um monstro do marketing da comunicação. Então, a gente fez uma loucura aí, que foi juntar 3 agências, cada uma com habilidades diferentes, né? Então, a minha agência, marketing digital e branding. Uma outra, assessoria de imprensa e comunicação. E a outra mais focada em marketing, estratégia mesmo, né? A fusão surgiu uma nova agência com 7 sócios, mais de 50 colaboradores e mais de 60 clientes na carteira. Então, foi, assim, uma insanidade a ponto da gente colocar o nome da agência de Insane, né? Então, um abraço aí pro pessoal da Insane, que funciona até hoje, é uma grande referência no mercado de comunicação. Mas essa fusão surgiu ali por volta de 2013, 2012, 2013, e eu me desliguei, né? Saí da sociedade em 2020. Então, também foi uma longa jornada aí. E foi um desafio grande, né? Lidar com 7 sócios, né? Pensamentos diferentes. Então, foi uma das maiores escolas, assim, que eu tive enquanto empreendedor, empresário, ter que fazer essa gestão, né? Com sócios, relacionamento, lidar com os desafios dos altos e baixos, né? Então, nós passamos por crises onde a gente teve que tomar decisões difíceis, de, por exemplo, ou a gente reduziu o quadro de funcionários, ou nós reduzíamos o prolabore dos sócios. Então, nós tivemos que tomar uma decisão difícil na época, que foi reduzir o prolabore dos sócios para não cortar ninguém da equipe. Legal. Então, foram muitas experiências ao longo desse processo e muitos desafios. Bom. E, cara, hoje, se você tivesse essa experiência, mas naquele momento, você voltaria com essa fusão? Ou seja, os sócios cumpriam os requisitos que você acredita que um sócio deveria ter? Ou você não analisou isso? Foi meio que no calor do momento? Como é que foi essa decisão? Cara, a gente começou a ter muitos conflitos, né, nessa época de conversar sobre fusão. Porque a gente, de fato, começou a colocar tudo na mesa. Então, quem que era quem, como que era o perfil, o cenário de cada agência. Começamos a olhar números, né, de cada agência, de cada sócio, qual que é o prolabore de cada um, como é que vai ser isso, né? Então, a gente começou a entrar nos detalhes. E aí, quando a gente começou a entrar nessa questão mais, digamos assim, racional, né? Tipo, cara, pô, isso daqui não é legal, acho que isso não vai dar certo.
pô, isso daqui... Então começaram a já surgir ali conflitos de ideias, de opiniões. E se a gente ficasse preso a isso, a gente não ia fazer a fusão. Então a gente, sim, acreditou que fazendo a fusão a gente ia fazer um barulho muito grande, ia gerar um impacto muito grande e principalmente um legado no marketing e na comunicação. Então, até coincidência, né? Mas foi isso, cara. Porque a gente tinha muita fé, muita certeza de que ia dar certo o negócio. E sim, tinha muitos problemas, muitas divergências, dúvidas das mais diversas. Mas a gente tinha muita certeza que a gente estava em sintonia com um propósito alinhado, uma visão de futuro principalmente alinhadas. E a gente abriu mão das diferenças e deixou esse lado um pouco mais de lado para fazer acontecer. Então a gente teve que tomar uma decisão, sim, mesclando um pouco ali do calor da emoção também com o racional, né? Legal, porque, cara, a sociedade é sempre um assunto complexo, né? Sim. Eu, particularmente, sempre avalio 3 itens. Primeiro são valores. Para mim é inegociável. Sim. E não é honestidade, são valores de negócio. Como é que o cara pensa no negócio? O que ele pensa do negócio? Visão. Tem que ter uma visão de longo prazo alinhada. Se um quiser fazer 1 bilhão, o outro quiser fazer 5 mil, eles não vão trabalhar igual. E, por fim, complementariedade, né? Sim. Se a gente não tem um desses 3, a sociedade, em algum momento, ela vai começar a dar problema, né? Pela experiência que eu tenho. Sim. E aí, cara, você também comentou que uma parada muito legal dessa agência foi o posicionamento dela, né? Sim. A gente começou com uma agência, né? Tinha essa pegada de comunicação e marketing, mas antes da fusão, na verdade, né? Cada agência era vista como uma agência, né? Então, a minha agência IEP, na época, marketing digital, designer gráfico, branding. A outra agência, que era a Incomum, era mais assessoria de imprensa, comunicação. Os 3 sócios eram jornalistas, né? E a outra, que era a Always, tinham 2 sócios, que era mais focada em estratégia de marketing mesmo, sabe? Pesquisa de mercado e tal. E aí, quando a gente fez a fusão, a gente viu que tinha, sim, essa sinergia e uma complementava a outra. E os sócios também tinham valores alinhados, então isso era muito importante. A gente estava com uma visão alinhada, sim, naquele momento. E quando a gente fez a fusão, a gente já fez pensando num posicionamento diferenciado, que era trazer um olhar mais holístico para as empresas. Então, não era atuar como uma agência de publicidade, uma agência de comunicação. Então, a gente criou um posicionamento que a gente não era visto como a gente não queria ser visto como uma agência. Então, a gente tirou esse termo do nosso nome e a gente passou a se chamar como um estúdio de estratégia. Então, um estúdio de estratégia de negócios, que tinha um olhar mais holístico, olhava para planejamento estratégico, olhava para a empresa, né? Estratégias empresariais. E a gente, depois disso alinhado, pesquisa de mercado e estratégias empresariais, a gente desdobrava em planejamentos e estratégias de marketing, de branding e de comunicação. Então, eram 3 coisas diferentes. Então, nós tínhamos, como tinha muitos sócios, a gente conseguiu colocar lideranças em cada um desses pilares. E o posicionamento foi esse, né? Então, era um estúdio de estratégia empresarial com atuação entregáveis, né? De marketing, brand e comunicação. Legal. E aí, cara, me conta um pouquinho. Você saiu lá em 2020, não foi? Eu me desliguei do quadro societário em 2020. 2020. Isso. Você começou a pensar isso quando? Por que você, né, começou mas por que você quis sair? O que te motivou? Como é que foi essa mudança, né, essa pivotagem para literalmente o mercado de infoprodutos, o mercado digital? Tá. O modelo da agência nessa época era de FII mensal. Então, nós fechávamos contas com clientes. Então, por exemplo, um cliente na época era a Bozano, né? Marca Bozano. Estou dando como exemplo porque acho que a grande maioria das pessoas conhece essa marca, né? Desodorante, barbeador. Então, a Bozano foi o nosso cliente por um momento. E nós atendíamos as redes sociais da Bozano. Então, era um contrato bem específico de redes sociais. Então, nós fazíamos todo o planejamento, a estratégia e tal. E o nosso modelo de contrato era um contrato mensal. Então, a empresa tinha um FII mensal ali. E era muito difícil a gente escalar, conseguir contratos grandes, e a escala estava muito ligada com o quadro de colaboradores também, né? Então, a gente tinha uma certa limitação ali de escala. Então, esse modelo, ele era muito desgastante, muito exaustivo, né? Dava muito trabalho e não dava tanto lucro. E a gente não via tanta oportunidade de escala, né? Então, a gente tinha que fazer um trabalho muito forte da própria marca, nossa, né? Enquanto sócios e também da empresa,
para gerar mais valor agregado e poder cobrar mais caro nos nossos contratos. Tá? Eu comecei, né, no digital em 2001, já sabia o que era afiliado, já fazia vendas, né, como afiliado em 2001. Então, eu sempre gostei dessa área e sempre fui acompanhando, né? Enquanto programador, fazia sites, então estava sempre conectado e identificando tudo que estava acontecendo no mercado. Então, eu vi todo esse movimento surgindo, né? Então, quando veio os lançamentos digitais para o Brasil e tal, tipo, para mim, eu vi o movimento acontecer. E engraçado que na época, né, até falando do Fórmula de Lançamento especificamente, né, do Érico Rocha, ele na copy dele, ele batia muito nas agências tradicionais, naquela época. Então, ele falava mal das agências. Então, a agência era como se fosse o inimigo dele, né, o inimigo em comum ali, né. E, cara, quem era de agência ficava puto com isso, entendeu? E eu era de agência naquela época. Então, você ficava, tipo, olhando pra aqui e falava, porra, que raiva, né? Tipo, o cara tá falando mal de mim. Mas eu não concordo com isso. Mas, o cara tá fazendo uma parada aí que eu tô entendendo isso daí. E eu entendi, eu tive uma visão sobre isso, só que eu não consegui convencer meu sócio na época, porque foi antes da fusão isso, né? Isso foi antes da fusão. Então, eu não consegui passar pro meu sócio a visão que eu estava tendo. E por isso que a gente começou a fazer cursos presenciais, porque já foi um passo na direção de depois ir para infoprodutos. Mas eu não consegui trazer isso para dentro da agência, por conta da rotina dos clientes e tudo mais. E aí, em 2014, né, 10 anos atrás, eu tinha aquele hábito de fazer todo mês de férias, aqueles cursos de férias, ESPM e tal, sempre fazia. E aí, num determinado ano, eu fiz um curso de férias, onde meu professor, nesse curso de férias, foi lá na Belas Artes, foi o William Sanches, né, meu sócio. E ele já tinha livros lançados, ele já tinha programa na rádio, ele já tinha participado de TV, só que ele não era um cara que tinha cursos online ainda. Então, a hora que eu vi, né, o William Sanches já com uma autoridade, com conhecimento, com posicionamento, eu falei, cara, é perfeito para a gente fazer os infoprodutos dele. E eu comecei a plantar algumas sementes ali no relacionamento. Tanto que ele virou o meu cliente na época de agência. Em 2014, ele virou cliente da agência. Em 2016, a gente começou ali uma sociedade informal, dividindo resultados já no infoprodutos. Então, a gente fez ali os primeiros movimentos de vendas de e-books. E em 2017, a gente já começou a fazer juntos os primeiros movimentos de lançamentos dos infoprodutos dele, dos cursos, né? Então, nós começamos ali a ter já resultados. Porém, o meu negócio principal ainda era a agência. E o William, o negócio principal dele era os atendimentos em consultório, enquanto terapeuta, né? 2018, a gente deu uma desacelerada. Então, teve alguns problemas pessoais, né? Do lado do William, né? Então, ele passou por alguns desafios pessoais, ele deu uma desacelerada nos projetos. Em 2019, a gente foi com sangue nos olhos, já colocamos ali uma meta ousada, que parecia ser muito distante, que era de fazer 1 milhão no ano de 2019. E a gente foi fazendo ali praticamente um lançamento por mês. Legal. Aí eu só queria entrar nessa parte aí, que é o seguinte, a fórmula, né, ela diz para lançar, sei lá, antigamente era 2 por ano, hoje em dia é cada 2 meses, né? Naquela época você foi muito contra o conceito, né? Pelo menos pelo que eu lembro também da galera. Por que você resolveu fazer lançamentos mensais? Você não seguiu a risca ou você já tinha um conhecimento? Como é que foi essa decisão? Como eu já tinha começado em 2001, já tinha vivenciado muita coisa, eu nunca fui de seguir algo à risca. Então, eu sempre fui de identificar, estudar, analisar, mas ir moldando as coisas de acordo com aquilo que eu achava que fazia sentido. Então, eu não pegava um método à risca e implementava ele para os meus clientes na agência. Então, eu entendia o que estava por trás daquilo e adaptava. Então, eu nunca fui de seguir um método pronto de ninguém, de nenhum especialista, de nenhum curso, de nada, né? Isso, inclusive, é uma dica aí, né? Então, a rebeldia, né? Eu nunca fui de pegar um método ali, vou fazer a risca. Porque eu já tinha um conhecimento, né? E eu conectava o conhecimento que eu já tinha para criar algo que eu achava que fazia sentido. Então, eu fui adaptando aquilo que eu achava que fazia sentido para o meu jeito, para aquilo que eu achava que fazia sentido para mim. Então, eu não seguia nada à risca. Então, era tudo moldando e fazendo do nosso jeito. Então, assim, desde o seu primeiro lançamento, a ideia era sempre lançar todo mês? Não. Aí a gente foi lançando de acordo com o que a gente conseguia fazer. Então, quando a gente começou a lançar, foi em 2017.
Então, nós fizemos alguns lançamentos em 2017 com uma frequência aleatória, que foi o que deu para fazer da forma que deu para fazer. Mas nós já fizemos alguns. 2018, a mesma coisa. Então, nós fizemos alguns pontuais, mas não expandimos. Quando a gente começou com 2019, a gente já tinha ali 2 anos já feito alguns lançamentos. E aí, a gente colocou como uma meta de fazer lançamentos mensais já em 2019. Porque a gente via que já era possível e que fazia sentido para o nosso negócio, para o nosso modelo. Legal. E, cara, né, saiu de 1 milhão, né, já pro ano seguinte, de 2019 para 2020, para 10 milhões. Sim. O que mudou? Crescer 10 vezes. Foi só, tipo, apertar o botão de acelerar? Qual foi o clique? Tá. Então, 2019 foi isso. É muito sangue no olho, muito trabalho, né? Equipe muito enxuta. Quantas pessoas? 2019 a gente tinha eu e o William fazendo tudo. Tipo, eu, William, eu... Eu e o William fazendo tudo. E tinha umas 2 pessoas no atendimento, no suporte. E a gente contratava alguns freelancers para fazer algumas coisas. Mas nós fazíamos tudo, né? Em 2020, a gente já estava um pouquinho mais estruturado nesse sentido, né? De ter braços, dependente da equipe fixa, né? De atendimento e tal. Mas a gente já tinha alguns braços ali para ajudar a gente. Só que a gente foi muito, desde o início, já com uma mentalidade de reaproveitar material. Então, o William, ele trouxe uma experiência da rádio, que ele tinha que fazer rádio diário, né? Então, ele acordava, tipo, de madrugada e tinha um programa na rádio que era 5 da manhã, uns programas assim. E aí, às vezes, para ele não ter que ir todos os dias para a rádio, às vezes ele já gravava o programa do dia seguinte, no mesmo dia. Então, ele conduzia ali na rádio como se ele estivesse fazendo o programa do dia seguinte. Então, ele já trouxe essa habilidade de lidar ali com o público na comunicação, fazer digamos assim, um ao vivo, fazer um gravado como se fosse um ao vivo, né? Então, ele já tinha esse dom, essa habilidade da rádio. Então, a gente foi sempre nesse sentido de reaproveitar os lançamentos. Então, por isso que a gente sempre conseguiu fazer muito lançamento com uma equipe enxuta também, reaproveitando os materiais que a gente tinha feito, reprisando. Então, era muita renovação de público com os mesmos lançamentos. Legal. E hoje vocês estão com quantos colaboradores? Hoje a equipe é de 12 pessoas. Continua sendo um quadro bem enxuto. Bem enxuto, bem enxuto. Certo. E uma pergunta que eu não respondi, né? Qual foi o clique, né? O salto. Então, em 2019, batemos a meta de 1 milhão que a gente tinha colocado, que era muito distante, mas a gente conseguiu atingir aquela meta. Aquilo me deu já uma visão de que ia crescer muito. Então, eu já vi ali a oportunidade de um crescimento exponencial muito grande e muito rápido. Você conseguia ver as alavancas ali. Eu já conseguia enxergar alavancas, mas ainda tinha muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Medos, enfim. E na época eu ainda era sócio da agência, Insane. Então, eu tinha ainda as minhas responsabilidades enquanto sócio na agência. Só que quando eu vi a gente fazendo esse resultado, em 2019, de uma estrutura muito mais enxuta do que eu tinha na agência, eu falei, eu vou ter que em algum momento tomar uma decisão. Então, sabendo que eu tomaria uma decisão em algum determinado momento, eu fui meio que preparando o cenário na agência para que o dia que eu saísse, a agência não sentisse a minha falta. E que os clientes, os colaboradores, os sócios não sofressem com a minha saída. E aí eu, em silêncio, eu fui criando processos, eu fui treinando colaboradores, eu fui descentralizando algumas tarefas de mim, o que foi ótimo para a empresa. E foi ótimo para mim também, porque foi me dando mais tempo, mais liberdade. E 2020, a gente já começou acertando num lançamento em janeiro, assim, que deu muito bom. Eu lembro até que a gente fez ali um 6 em 7 em minutos, sabe? Foi uma coisa assim surreal. Então, a gente já começou o ano assim, caramba, já batendo o recorde, foi animal. E logo depois, eu entrei no Mastermind, junto com o William. Então, foi uma grande virada, né, de mentalidade. Então, ali a gente tinha os medos que nós tínhamos de investir, de escalar, de arriscar, a gente perdeu ali. A gente teve muitas referências. Fala só, esse é um ponto interessante, desculpa me interromper, tô tipo o Jô Soares, né? Mas quero pegar esse gancho. Medo de escalar. Me fala um pouquinho disso, eu já vi muito isso, acho bem interessante. O que passava na tua cabeça e o que fez, cara, não tenho mais medo? O que houve? Cara, é medo de perder, né? Aquilo que você já conquistou, né? Então, é muito forte isso, né? Mexe muito com as emoções. Então, uma coisa é você querer atingir algo e não conseguir.
Agora, outra coisa é você perder algo que você já conseguiu, né? É muito mais dolorido. Então, a partir do momento que você já fez um resultado, e aí você vai pegar aquilo, reinvestir com a chance, com a possibilidade de dar errado e você perder aquilo que você já conquistou, cara, te dá é natural do ser humano, tá ligado? Investir Ter 10 mil medo. é mole, investir 500 mil já começa a doer, Já né? começa a doer. Então, a gente via que... E a gente não tinha tantos... Aí, um detalhe importante, né? Nós tínhamos referências de mercado, mas sem ver os bastidores. Então, quando a gente estava fora de um mastermind, a gente estava vendo muito o palco dos outros, né? Quando a gente entrou no mastermind, a gente começou a ter acesso aos bastidores. Porque o mastermind tem muito disso também, né? Das pessoas realmente, às vezes, compartilhar ali os bastidores, o que tá fazendo, o que tá dando certo, o que tá dando errado. Então, a gente teve muito acesso a informações de bastidores. Então, desde informação de contabilidade, como reduzir impostos, quanto que os players estavam investindo, estava tendo de ROAS, então os números eram abertos ali, né, naquele grupo. Então, a partir do momento que você tinha referências, não mais dos palcos, mas dos bastidores, das estratégias do que estava funcionando e dava errado, você já tinha muito mais confiança do que, tipo, pô, se está funcionando assim, se tem esses parâmetros, cara, começa a ver uma luz, começa a ter clareza, né? Então foi quando você começou a enxergar os números, as lógicas, começou a entender as engrenagens, isso tirou o medo, a ansiedade. Exatamente. E aí você tem uma injeção ali de energia muito grande, né? De quebra esses seus meios, seus receios. E você lidando, né? Com pessoas ali de alta performance que estão o mesmo objetivo em comum, tá numa sinergia interessante. É uma virada de chave, uma virada de mentalidade muito forte. Muito forte. Então ali, a gente saiu do Mastermind já sabendo o que a gente ia fazer para começar a faturar, tipo, 1 milhão por mês. Porque na época, o nosso recorde era 300 mil por mês. Nosso maior faturamento. Era 300 mil por mês. A gente já sabia o que a gente precisava fazer para faturar 1 milhão por mês. Então, isso deu muita clareza. E casou de que o Mastermind de primeiro encontro foi em março. E na festa do Mastermind, no encerramento, já começou a questão do lockdown, da pandemia. E aí, abril... Pandemia, lockdown, abril de 2020, né? Parou tudo, todo mundo foi pro digital. E a gente tava ali com tudo pronto, com a mentalidade certa, com visão de futuro, tava tudo preparado. A gente não teve o medo de lançar no mês de abril, por exemplo. Então a gente seguiu o planejamento. Fizemos um lançamento de abril que foi um estouro, né? De sucesso. Então a gente fez 1 milhão investindo merreca, assim, não lembro agora os números. Legal, cara. E fala-se muito de mentalidade, né? Quais aspectos da mentalidade você acredita que são cruciais para um empreendedor? Assim, o que você desenvolveu mentalmente falando que você fala, velho, isso aqui faz uma diferença brutal? Cara, tudo acho que começa do autoconhecimento, né? Então, a gente ter ali um autoconhecimento é a raiz de tudo, né? Começa daí. E, cara, você tem que buscar muita referência. Tem que estar sempre estudando, sair da caixa, né? Do estudar só aquilo, buscar muita referência. Ler livros que às vezes você... acho que não faz sentido nenhum você ler aquilo, mas buscar referência, sabe? Das mais diversas fontes. Networking é uma coisa que abre a mente, assim, de uma forma absurda também, né? Então, a gente ter acesso, assim, a conversar mesmo, né? De conversar com pessoas ali que estão passando pelos mesmos desafios e tudo mais. Legal. E, cara, sempre ouço falar disso, que o mercado saturou, né? Ah, porra, mas o André fez em 2019. 2019 era fácil, né? Agora ficou fácil, né? Os engenheiros de obra pronta, né? Que começam a falar. Cara, o mercado saturou. Você recomendaria para um amigo entrar nesse mercado e falar, corre, já deu? Como é que você vê o mercado hoje de infoproduto? Só tá começando. Só tá começando. Não existe isso, cara. Na verdade, ele satura alguns modelos, né? Alguns formatos, algumas estratégias. Então, as pessoas, a gente tem que entender que o mercado ele é feito das pessoas, do comportamento das pessoas. Então, antes de qualquer coisa, você tem que entender de pessoas, entender de movimentos, entender de para onde as pessoas estão olhando, como que está o comportamento delas, em todos os sentidos. Então, aí isso vai te dando clareza
de atender uma necessidade específica de um mercado. Cara, é simples assim, né? É você entender os movimentos do mercado, quais são as necessidades daquele mercado, os desejos daquele mercado, e como que você pode, com estratégias de marketing, brand e comunicação, atender aquela demanda, gerando valor, entregando aquilo que vai ser bom para aquele público. Então, isso tem que estar sempre sendo uma engrenagem viva. Você está sempre pesquisando o mercado, entendendo o comportamento, fazendo essas pesquisas, trazendo isso para o seu planejamento estratégico, ou seja, o seu planejamento estratégico, ele tem que ser vivo. Então, você tem que estar trabalhando no seu planejamento estratégico o tempo todo. Antigamente, você fazia planejamento estratégico para anos, né? Hoje em dia, você faz um planejamento estratégico para os próximos meses. Então, o seu planejamento estratégico ele tem que ser vivo, mas ele tem que ser revisitado o tempo todo. Então, ele tem que acompanhar esse movimento. E isso vai refletir no seu planejamento tático e nas suas estratégias mais específicas ali de marketing, de brand, de comunicação. Então, isso tem que estar sempre vivo, é uma engrenagem sempre girando. E mensurar tudo isso, né? Olhar para os dados, tomar decisões em cima disso e volta para as pesquisas, volta a replanejar. Então, isso é uma engrenagem viva. Então, não existe mercado saturado. Saturado é aquele que você parou de entender o seu cliente, né? Exatamente. Então, se você tiver um negócio com uma engrenagem viva conectando todos esses pontos, nunca vai saturar. É só uma questão de você ir ajustando, se adaptando e se moldando. Legal, cara. E um outro ponto que eu vejo muita gente no mercado reclamando são os saudosistas. Porra, o CPL era 10 centavos, o CPC era, já tive... Aí o nego mostra o print, né? Começa a chorar. O CPM subir, cara, é uma coisa que vai acontecer e é uma tendência, porque cada vez mais as empresas estão indo para o digital e onde tem uma margem alta, todo mundo quer um pedaço. A vida corporativa, né, empresarial é assim. Imagino que você também tenha sofrido isso no teu mercado, né? Um aumento de CPM, você teve que se reinventar. Como que você está lidando com essa questão do aumento do custo de tráfego? Como que você mantém sua lucratividade crescendo? Enfim, como é que você equilibra esses pratos? Tá. É interessante porque eu vi o Google Search, né, nascer, né? Então, o Google Search nasceu muito, né? Comecei em 2001, então eu vi ele nascendo de fato. Vi o Google nascendo, né? Porque naquela época era KD, né? Então, eu vi o Google nascer, eu vi o Google Search nascer. Então, eu fiz cursos na época de Google Search e tal. Então, eu comecei a pegar ali campanhas de Google Search, já como freelancer, até na minha época de agência, 2008, já fazia muita campanha ali de Search, né, no Google. Então, já tinha o custo por clique na época, né? Então, era o CPC ali do Search. De lá para cá, ele sempre cresceu. Ele sempre cresceu. Então, isso é normal, é natural. E não vai parar de crescer, né? Não vai parar de crescer. Então, isso é algo que eu já... Há muitos anos eu já identifiquei que é natural isso. Assim como o preço de tudo também sobe, né? Tudo preço sobe. Qual que era o preço da gasolina há 20 anos atrás? Tudo sobe. E o preço dos seus produtos também tem que subir. Então, assim, você não tem que sofrer por isso. Mas você tem que se moldar, você tem que se adaptar. Você tem que saber, sim, fazer mais com menos. Você tem que ser estrategista cada vez mais. Você tem que ter um olhar estratégico. Cara, não um olhar de estrategista digital, um olhar de estrategista que vai além do digital, entendeu? Você tem que ter uma visão mais holística das coisas. Então, é saber fazer um cross-sell, saber trabalhar LTV, enfim. Tem muita coisa ali que você pode, através de estratégias, ir moldando e criando dentro do seu negócio. Mas isso não tem que ser uma preocupação, porque vai continuar subindo sempre. Legal, você tem que ajustar o seu LTV, né? Seu ticket médio, tem que ajustar o seu... Exatamente. Tem que trabalhar as estratégias ali do seu negócio. Legal. E não ficar sofrendo com isso. Outro ponto que eu vejo que tem mudado bastante, né, no último ano é a questão da IA. Como é que você vê que a IA vai afetar o mercado de infoprodutos? Como é que você vê essa questão? Você já está usando IA no seu negócio? Todo mundo deveria estar usando? Como é que você vê a IA aí nesse contexto? Uma mudança muito grande, né? Eu diria que é uma nova era, né? A IA vem aí com uma nova era com a IA. Então, ela não só vai gerar, como ela já está gerando impacto muito grande, né? Em tudo. Nas profissões, no mercado. Então, o impacto, ele é muito significativo e vai continuar sendo, né? Então, você vê aí entrevistas do Elon Musk, por exemplo, né? Falando que, cara, a solução para o futuro vai ser pensar numa renda básica universal, porque a IA vai tirar muitos empregos de muita gente, né? Então, assim, às vezes, dependendo como se olha, isso é muito, às vezes, preocupante, né? Mas se você não dominar a IA, ela vai te dominar.
Essa aqui é a parada. Ou você domina a IA ou ela vai te dominar. É por isso que eu falo bom dia e obrigado, né? Então, assim, é algo que você tem que sim olhar, tem que usar ao seu favor no dia a dia para tudo, ainda mais quem trabalha, né, com infoprodutos, com o mercado. Cara, é isso, você pode fazer os seus colaboradores, né, não substituir, né, os seus colaboradores por uma IA, mas fazer os seus colaboradores renderem, produzirem muito mais, usando a IA ao seu favor. E a gente já estamos usando, sim, a inteligência artificial como produto nos nossos negócios. Então, até posso falar aqui, porque a gente já lançou, né, o produto aí no mercado. Então, foi feito um lançamento ali para uma base ainda, né? A gente não está escalando. Mas nós criamos já uma inteligência artificial que é no WhatsApp, que é com a voz do William. E aí se chama William Comigo. Né? Então, williamcomigo.com.br. Então, a pessoa assina um plano e ela vai ter ali no WhatsApp dela, como se fosse o William no WhatsApp dela. E ela conversa com o William. Oh, que legal, então, cara. a gente treinou essa IA com os valores do William, a visão do William, o conhecimento do William, coisas que ele fala nos livros, nos cursos. Então, a gente trouxe os valores da filosofia do William para essa IA, vem treinando ela, e ele é como se fosse um mentor daquela pessoa, um conselheiro, um amigo. Né? Muito mais do que um mentor, um conselheiro. É um amigo da pessoa. Porque a pessoa acorda, ela abre o WhatsApp do William comigo e fala assim... Oi, William, eu não acordei muito bem hoje. Só isso. Ela manda um áudio. Eu não acordei muito bem hoje, tô me sentindo assim. Pronto. Ela já vai ter uma resposta ali em áudio, personalizada com a voz do William, dando um conselho para como que a pessoa ela pode, então, mudar a vibração dela, a energia dela e melhorar o dia dela. Então, é algo muito poderoso. Que a gente une a tecnologia, une a inteligência artificial, mas trazendo esse recurso, né, da voz do William, personalizando, torna-se algo totalmente único e diferenciado, né? Então, a gente já está aí com algumas... Escalável, né? Escalável. A gente já está com algumas centenas de assinantes num produto que ainda está na versão beta. Então, a gente não pode deixar de usar a inteligência artificial para fazer negócio, né? Muito usar a nosso legal. favor. E isso aí cria também, cara, a necessidade cada vez mais de ter um senso de comunidade, né? O William é um cara extremamente carismático, né? Acho que ele tem fãs, né? Já vi lá pelos stories dele. Queria que você falasse um pouquinho disso. Cara, vocês criaram essa comunidade de forma intencional? Foi sem querer, né? Entre aspas. Ele sempre teve esse papel como líder. Sempre foi... O cara, não, te desenhou um esquema, montou a comunidade, fez a tribo. Como é que foi esse processo? Inicialmente foi se criando um movimento até orgânico, né? Então, ao passo que tudo foi crescendo, expandindo, então a base de fãs, seguidores e clientes foi expandindo, a gente começou de forma orgânica a ter os advogados da marca, né? Que assim a gente chama. Então, são aqueles fãs que quando aparecia um hater no chat, ele ia defender o William. Então, isso foi algo orgânico, né? Mas foi muito também da forma como o William... abraçava, né, a audiência dele, os clientes dele. Então, a forma da gente se relacionar, isso foi de uma forma assim, muito sincera, digamos assim, né? Então, isso foi natural. E aí, depois a gente já, conforme a gente foi estudando e desenvolvendo estratégias, a gente foi depois desenhando outros movimentos mais planejados, digamos assim, mas sempre com muita honestidade, muita naturalidade, sem forçação de barra, sabe? Mas sabendo usar aquilo também ao favor do negócio. Então, por exemplo, a gente criou um movimento muito forte que é em cima de um produto, que é o Quintessência, né? Então, Quintessência é um produto que já tem mais de 40 mil alunos só desse produto. E nas aulas, nos treinamentos, nos lançamentos, ele sempre falava, tipo, #SouQuintessência, né? Sou Quintessência. Então, criou-se um movimento tão forte em relação a isso, mas tão forte, que muita gente encontra o William na rua hoje e chega pro William, a primeira coisa que fala é William, sou Quintessência. Às vezes a pessoa nem lembra o nome dele, do William, e fala que é Quintessência. Tipo, é raro, mas acontece. Então, a gente vê que a gente começou também a criar uma marca que é independente. É uma marca Quintessência muito forte. Então, isso já foi mais planejado, um pouco mais estratégico, né? Legal. Outro ponto que eu vejo, cara, é questão, né, você provavelmente cuida da parte de estratégia digital e acaba a gestão também ficando um pouquinho com você, e o especialista com a parte mais de produto, artística.
Cara, você sempre se deu bem com o William? Como é que era o dia a dia? Como é que vocês tomam decisões? Porque eu vejo que tem muito conflito entre o especialista e o especialista em tráfego, em marketing digital, né? Uhum. Eu vejo que um está pensando aqui na performance, outro está um pouquinho mais preocupado com o produto, com o cliente. Você teve algum problema? Como é que você lidou com eles? Como é que você lida com o teu sócio, que são personalidades diferentes, né? Você é um cara mais Sim. analítico, mais pragmático. Imagino que o William seja um cara mais extrovertido, expansivo, comunicador, né? Enfim. Bom, o ponto principal aí, né, para a sociedade dar certo é alinhamento de valores. Então, a gente sempre teve valores muito alinhados e visão de longo prazo alinhada. Então, isso eu acho que são, para nós, sempre funciona muito bem, muito bem. E o fato da gente se complementar nas habilidades, né? Então, exatamente isso. Ele vai por um lado ali mais criativo, eu vou por um lado ali mais analítico. Porém, ambos são estrategistas. Legal. Então, isso é importante. Então, é o bastidor ali, é o operacional, tem que ser estrategista, mas o especialista, o criativo, ele também tem que ser estrategista. Então, isso é importante para o negócio. Os dois terem visão estratégica holística. E a gente tem que saber lidar muito bem a gente tem que ser flexíveis. A gente tem que ser flexíveis. Então, eu sei do perfil de uma pessoa criativa, o que ela precisa. Ela precisa ter tranquilidade. Ela precisa se desligar de alguns pequenos problemas no dia a dia para ter uma liberdade criativa, para se desenvolver, para gerar conteúdo, para estudar. Então, eu sabendo disso, eu não deixava, por exemplo, alguns problemas, ou não levava algumas preocupações no dia a dia para que ele focasse no lado criativo dele. Para que ele escrevesse, para que ele produzisse, para que ele gravasse. Então, eu não chegava com problemas, né? Então, eu deixava ele atuar. E aí, tem até uma coisa legal que o William tirou do livro do Maurício de Souza, né, do criador da Turma da Mônica, que, inclusive, eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas vai rolar alguma coisa bacana aí do Maurício de Souza com o William, que né? legal. A Turma da Mônica e tal. Já dei, né, o spoiler. Mas, Turma do William, né? enfim, no livro do Maurício de Souza, ele fala que criava durante o dia e administrava à noite. Então, o William trouxe essa lição para ele de que de manhã é o William criativo. É o William que vai produzir, que vai fazer o papel dele ali de especialista. Mais para tarde, mais para a noite, é onde ele vai olhar para a empresa, para as estratégias, para a parte administrativa, para a operação, para ficar por dentro. Então, isso foi uma coisa muito importante para ele também adaptar ali na rotina dele. Então, isso é algo muito interessante. E eu, enquanto sócio dele, eu foco na operação, foco na estratégia, foco nos desafios do dia a dia e tento fazer com que a engrenagem gire sem, às vezes, depender ou colocar muita pressão em cima dele. Então, por exemplo, uma coisa que especialista, de uma forma geral, né, reclama muito é de gravar criativos, né? Então, às vezes, o cara do tráfego fala assim, não, precisa de mais criativo, precisa fazer mais anúncio, grava aí uns 200 aí, né, pra gente testar aqui. Pô, a gente não fazia isso com ele. Então, a gente deixava ele livre para criar e produzir. A gente dava, sim, um norte, copywriter lá, tipo, dar algumas sugestões, mas ele gravava, às vezes, quando ele queria, da forma como ele queria, do jeito que ele queria, na quantidade que ele queria. Então, a gente dava essa liberdade para ele. E a gente fazia mais com menos. Então, era de 10 gravações, a gente, através de edições, multiplicava isso, fazia 50, 60 variações. Isso é muito legal, porque o que eu vejo de estrategista falando que não tem resultado porque o especialista não grava criativo, Tá querendo passar a culpa, né? Passar a culpa, exatamente. Então, às vezes você nem precisa. Hoje com a inteligência artificial ainda, né? Então tem muito mais possibilidade. Mas se você usar um pouco de inteligência, criatividade e estratégia, você faz muito com pouco. O que eu achei mais legal do que você falou, acho que tem a ver muito com a mentalidade, né? Você percebeu o seguinte, cara, tem o lado artístico, tem o lado técnico operável, você divide um pouco a estratégia, mas sim, tem um lado artístico. E você percebeu que, cara, você ganha mais blindando ele do que dividindo os problemas com ele. O que, às vezes, as pessoas não têm essa consciência de que, cara, realmente o especialista tá na live, ele tem que estar sorrindo. Exatamente. Tipo, eu admiro demais porque, assim, eu tenho o menor traquejo para
falar com o telefone, assim, sou péssimo com isso. E o cara tá lá, sorrindo todo dia, fazendo Sim. a live, não sei o que lá. E eu acho que isso que você falou é extremamente importante, blindar o especialista. Seja de comentários, seja de problema. O cara vai fazer evento, o cara vai subir no palco, você vai trazer um problema para ele, não é um momento. Não. Ele tem que estar com energia. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a sua mentalidade, cara. Eu acho que isso é um ponto muito, muito bacana, de você entender o contexto e fazer o que tem que ser feito sem o ego. Sim. Que às vezes, né, até perguntar, como é que você vê como que o ego pode atrapalhar o empreendedor na jornada dele? É perigosíssimo, né? E, cara, você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa interessante, que para um lançamento dar certo, né? Para o lançamento dar certo, tem que ter muitas variáveis, tem que dar certo. Então, assim, só que a principal variável que pode fazer tudo dar errado, cara, é a energia do especialista. Cara, ele pode errar na cópia, ele pode errar um monte de coisa ali durante o lançamento dele, ainda mais se for ao vivo, né? A gente conseguiu criar a habilidade ali de fazer o gravado como se fosse ao vivo, né? Então, os nossos lançamentos eram gravados, mas tinham a energia de um ao vivo, que a gente chamou até de lançamento perpétuo, né? Fazer todo mês e tal. E, cara, o principal é a energia do especialista. Então, eu tenho muita clareza, então por isso que a gente sempre buscou blindar justamente o William de pequenas coisas que não tinha necessidade. Para que levar isso para ele agora, nesse momento? Não, calma, a gente tem como resolver. Não tem problema. Ele tem que estar ciente depois das coisas, a gente tem que se alinhar e tudo mais. Mas blindar a energia do especialista é fundamental, né? E, cara, é isso. É você fazer o que precisa ser feito e nunca deixar seu ego ali assumir o controle, né? Boa. E agora também você está atuando como mentor, né, velho? Como é que tá sendo essa nova fase aí de mentorar alguns players aí do mercado? Sim. Eu já vinha, né, há um tempo aí dando algumas mentorias individuais, né? Muita gente pede, né? Então, eu nunca fiz nenhum trabalho, assim, de divulgar ou desenvolver um produto em torno disso, mas muita gente solicita, então vem atrás de mim, atrás de mentorias. Então, eu comecei a entregar algumas mentorias individuais personalizadas, né? Então, muito nesse formato de trazer um olhar mais holístico. Então, geralmente, quem vem me procurar, assim, pô, eu queria ter mais resultado. Eu tô investindo aqui, ó, 30 mil, tô faturando 800 mil e queria chegar em 2 milhões. Isso é real. Eu tô faturando 30 mil... Não é fictício, é Não, é real. um caso real. Ó, eu tô investindo 30 mil, tô faturando 800, mas eu quero chegar em 2 milhões. Investindo os mesmos 30. O que eu tenho que fazer? Cara, vamos abrir uma call aqui. Eu não tenho a fórmula aqui pronta para você, mas vamos abrir uma call? Então, o que eu comecei a fazer? Cara, em 2 calls, eu resolvo a parada, digamos assim. Eu dou o direcionamento estratégico que ele precisa. E às vezes não dou a resposta do que ele queria ouvir, né? Então, assim, faço uma call de entender ali o cenário, o que ele está planejando, quais são os desafios, qual o modelo do negócio e tudo mais. Faço uma imersão ali em uma call, 1 hora e meia, entendi o cenário. Na segunda call, eu já trago ali os direcionamentos estratégicos. Então, com a minha bagagem, com a minha experiência, com tudo que eu já trilhei, os resultados que eu tive, já testei muita coisa, já vi muita coisa que deu certo e deu errado, e não só na parte de infoprodutos, né? Então, a experiência de vários masterminds, de lidar com muitos players, né? Trouxe uma bagagem, mas também na época de agência, eu lidei com centenas de clientes de todos os nichos possíveis, tamanhos possíveis. Então, eu tenho uma bagagem que hoje eu consigo trazer muita referência e dou um direcionamento estratégico. Então, hoje essas minhas mentorias são mais nesse sentido, né? Entender os desafios, os objetivos e dar um direcionamento estratégico pro negócio do cara. Muito bom, cara. Bom, ficaria aqui algumas boas horas, né? Mas a gente tem que encerrar aqui, senão a Bruna me mata, que ela fala que tem que seguir o tempo, né? Cara, de tudo que a gente falou aqui, sempre quando eu falo, eu dou uma aula, às vezes eu ouço o que eu tô falando de um jeito diferente. Tudo que você falou aqui hoje, qual que foi o maior insight que você quer deixar pra galera aqui? Tudo que a gente falou aqui hoje. O maior insight que eu gostaria de deixar, cara, acho que é esse. A gente tem que ter uma visão holística das coisas, né? Então, não é buscar ali ser um estrategista digital, isso falando de um empreendedor, né? Então, empreendedor, pô, você quer fazer barulho, você quer gerar impacto, você quer deixar um legado,
você tem que ter uma visão mais holística. Você tem que ter um olhar estratégico mais amplo. É um olhar estratégico que vai além do digital. Então é isso, é buscar se aperfeiçoar nesse sentido, nessa direção, sabe? Enquanto se você trabalhar as habilidades para você se tornar um estrategista com uma visão holística, cara, você vai fazer muita coisa aí. Você vai crescer muito, vai ter muito resultado. Legal. Então é isso que... Como é que a galera te acha, Andrezão? Só entrar lá no meu Instagram, @AndréCoimbra, que me acha fácil lá. Show. @AndréCoimbra. Posso mandar um beijo? Lógico. Por favor, fica bom. Mandar um beijo aí pro meu filho, Miguelzinho. Miguelzinho, um beijo pra você. Também pra minha namorada, Elis. Senão apanha em casa, né? Isso aí. Mandar um beijo pra Elisa, minha namorada aí. Temos um projeto aí, começando do zero também, né? Então ela é lash designer. Legal. E aí temos um planejamento estratégico aí, começando embrionário, mas um projeto muito promissor aí que vem pela frente. Show de bola. Galera, esse papo foi incrível. Estou aqui com o André Coimbra. A gente falou sobre o futuro do mercado de infoprodutos, se está saturado, se não está, quais são os grandes gaps da sua primeira venda até fazer 1 milhão, depois até fazer 10 milhões. Então a gente conversou aqui sobre diversos temas, sobre mentalidade empreendedora, enfim, está completamente imperdível. E se você quer que o seu CAC caia, você precisa agora indicar esse podcast para algum amigo. É isso e até a próxima. Tamo junto.